continuidade aos estudos já iniciados, né, das teorias pedagógicas progressistas. Vamos dar continuidade, aprofundando um pouco mais sob o olhar de Ivanilde Apoloceno, né, Oliveira. Né? E outra denominação dada a esse campo é tendências pedagógicas transformadoras. Né? Vimos que há pontos em comuns, mas há denominações diferenciadas, né? Que é importante a gente ver exatamente em que elas se diferenciam e em que, né, de fato, elas se afinam, né? O que tem de comum. Vejamos. Sob o olhar da filósofa, né, Ivanilde Apoloceno de Oliveira, ela vai dividir aí as tendências pedagógicas transformadoras em libertária, libertadora, histórico-crítica. Vimos um pouco, né, na videoaula anterior da histórico-crítica, vamos aprofundar um pouquinho mais aqui também, tá? Vejamos. Quais são os fundamentos das tendências pedagógicas transformadoras? Né? Uma é a concepção marxiana, né, onde o ser é definido pelo que produz para a sua existência. Portanto, o ser humano não são as ideias, mas é aquilo que ele produz na sua existência. Então, é partindo daí que é possível se compreender a realidade do homem. Né? Na concepção gramsciana, que vai também, né, beber na concepção marxiana, ele vai avançar um pouco mais. Né? Ele vai dizer que o ser humano é compreendido como um processo de seus atos. Né? Ele se faz na sua existência, né, com as produções, com as relações, e também, né, é visto como um ser, né, de organicidade. Ou seja, o ser humano, dentro dessa concepção, né, ele é visto como sujeito da cultura, da história e da educação, né, numa perspectiva de transformação social. Né? Esse olhar, né, sobre a educação, né, implica o olhar sobre a ação social. Então, o ato educativo traz, né, em si também a implicação da ação social. Né? Então, a educação, né, desse ponto de vista, adquire uma conotação de praxe. Né? Então, reflexão, ação, reflexão. Né? Essa reflexão, ação, reflexão, ela transforma o social. Né? Logo, é vista que na relação, né, há uma reciprocidade entre educação e sociedade. Né? O que se ensina, o que se aprende tem uma repercussão no meio social e vice-versa. A pedagogia libertária, né, que vai se fundamentar nessas concepções que a gente caracterizou anteriormente, tem como defensores Maurício Trachtenberg e Silvio Galo, e Ivan Weber, né, tem suas raízes em Lobrow, Bakunin e outros, né, entendem que o ser humano ele se produz, né, nas interações no social, e é isso que determina, né, as aprendizagens. E nesse sentido, não se está querendo dizer que ele é um passivo diante das interações, não, ao contrário, ele é sujeito. Como sujeito, ele produz e pode romper ou reproduzir. Nessa perspectiva trabalhada pela pedagogia libertária, né, se busca trabalhar um método, né, de vivência grupal na forma de autogestão, né, em que os docentes, os estudantes e a comunidade atuam, né, conjuntamente para gerir, tanto administrativamente como pedagogicamente, a escola. Né? O professor tem um papel de orientador, de conselheiro e de membro do grupo, né, cabendo ao aluno participar das atividades do grupo. Então, a autogestão aqui, né, é uma estratégia utilizada e entende-se que ela é democrática por ser livre e participativa. A pedagogia libertária, como vimos anteriormente, né, vai fazer uma aposta aí na autogestão, na vivência grupal, com vistas a desenvolver os valores democráticos, né, buscar uma horizontalidade na gestão da escola, né,
né, tanto administrativa como pedagógica. Aqui na pedagogia humanista libertadora, né, se busca trabalhar a comunicação e o diálogo no processo de aprendizagem. Então, os sujeitos que interagem, professor e aluno, professor e educando, eles são sujeitos de busca do conhecer, e ela tem que se dar essa relação de forma horizontal, ou seja, ambos estão intencionados ao conhecimento. E isso, né, é a expressão de uma prática de liberdade, buscar conhecer. E nessa relação, que é uma relação horizontal de diálogo permanente. Tá? Bem, quem elaborou essa pedagogia foi Paulo Freire na década de 70, é definida por Moacir Gadotti, Carlos Rodrigues Brandão, Regina Leite Garcia, entre outros. Compreende-se, né, da mesma forma que compreende com um ser, né, produzido socialmente, né, se entende, né, como ser inconcluso, ser de relação e ser de praxe, ou seja, ele é capaz de refletir, agir e refletir, causando, impactando o meio, né, transformando. Qual é a função da escola? É preparar criticamente o indivíduo, integrando a sociedade, né, contribuindo para a sua transformação social por meio de uma prática criativa, participativa, dialógica e conscientizadora. Portanto, o método dialógico e a pergunta são os veículos da articulação entre o saber cotidiano, experiencial e popular dos alunos com o saber erudito e escolar, tá? E são instrumentos também para o desenvolvimento de uma consciência crítica. Aqui nós temos a pedagogia histórico-crítica, né, que fizemos já um comentário anterior na videoaula passada, né? A autora desse texto, ela vai frisar os aspectos de quem elaborou, no caso de Emerval Saviani, na década de 80, os seus pressupostos, que tem por base Marx e Gramsci, que é defendida por Libânio, Guiomar Namo, Lucchesi, entre outros. Né? Saviani vai considerar a educação como um fenômeno próprio dos seres humanos, ou seja, é parte dos seres humanos, né? Isso tem relação com a atividade de trabalho, né? E o trabalho aqui, né, pensado numa perspectiva tanto de transformação da natureza como de si próprio. Então, daí faz uma ligação entre educação e trabalho. Então, a educação é entendida, né, como modalidade de trabalho não material, isto é, de produção do saber, que implica na construção de ideias, conceitos, valores, símbolos. Portanto, a escola tem esse papel, né, de socializar o saber sistematizado. Claro, o saber sistematizado dentro de contextos, né? Então, aqui não está se vendo uma educação intelectual ou aquela educação tradicional, né? Às vezes até pode parecer isso, mas não. Quando se reporta ao saber sistematizado, com vistas a instrumentalizar ao aluno, né, para que ele possa desenvolver, né, uma educação que possibilite ele produzir saber, não reproduzir saber. Então, isso tem que ser de forma contextualizada. E Saviani aqui entende que, né, as ideias, né, aliadas ao contexto não é um saber abstrato. Então, é preciso fazer essa conexão. Né? Então, a democratização social passa pela socialização do saber escolar, né, com a qualidade devida e buscando aí sempre estar pautado e fundamentado na produção humana e naquilo que, de fato, né, pode ajudar ao desenvolvimento, à emancipação dos sujeitos. A educação multicultural crítica, puxada, encampada por Gadotti, ela vai dar ênfase a alguns pressupostos, né, que também aparecem nas demais, como o pressuposto da educação popular, do pluralismo das ideias e a autonomia. Né? Dá-se ênfase aqui ao pluralismo numa perspectiva de interação entre todas as culturas.
A escola aqui é vista como autônoma e que deve dialogar com todas as culturas e concepções de mundo, resistindo ao poder instituído, ao mesmo tempo em que é capaz de criar novas relações sociais. Então, no ambiente físico e social da escola, nós vamos encontrar aí diferentes culturas, e isso precisa ser trabalhado dentro da escola, numa perspectiva de respeito mútuo e de construção crítica, acerca dessas culturas, acerca dos condicionamentos sociais e políticos que interferem e que a desigualdade existente tem implicações também, se enfatiza algumas diferenças de forma discriminatória, com preconceito. Então, a escola é um terreno propício para discutir todos os condicionamentos e as diferenças culturais com respeito e construção de novas relações sociais. Em síntese, temos aqui as tendências pedagógicas transformadoras, que têm por base, ponto em comum, as concepções gramsciana e maxiana, a libertária, que dá ênfase à autogestão, à vivência grupal, com vista a vivenciar valores democráticos, a libertadora, que dá ênfase aí ao método da pergunta, da relação, da articulação entre o saber, da experiência do cotidiano com o saber erudito, do saber escolar, numa perspectiva de conscientização crítica da realidade, a histórico-crítica, que vai dar ênfase, que é necessária a democratização do saber, o acesso ao saber sistematizado, porque entende a educação como trabalho imaterial, portanto, de produção do saber, e os trabalhadores, as camadas populares, poderão produzir saberes à medida que se apropriar da cultura escolar sistematizada. E a multicultural crítica, que vai fazer o foco aí, ter um olhar sobre as culturas presentes no espaço escolar, no ambiente educacional, onde é necessário se trabalhar as relações, as interações, não numa perspectiva de ecletismo, mas de respeito mútuo e de construção de novas práticas, novas relações sociais. Bem, ficamos por aqui. Nós demos aí algumas noções, mas cabe a cada um de vocês aprofundar dentre essas diferentes concepções e pedagogia, quais você pretende desenvolver ou aprender e aprofundar mais na sua prática educativa. Nós temos que pensar a nossa ação educativa, refletir, e para isso é preciso entender e compreender as diferentes tendências, as tendências pedagógicas, para que nós possamos nutrir a nossa prática de ação, de reflexão e de transformação social. Obrigada.